Olha pra quantidade, Aratu. Já tem 50. Menino. Tá tranquilo, meu irmão. Mas olha só o tamanho dessa puã. Olha o tamanho do tomate. Ele tá imobilizado aqui, ó. Esse. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Vinho Aventura. Hoje o vídeo é diferente, né? Hoje vocês vão acompanhar a Alisson lá na casa dele, eu aqui em casa, e a gente vai mostrar um pouco da rotina no final de semana aqui, né? Nossa família. Aqui onde eu moro é o quintal que é compartilhado entre minhas tias, primas, minha avó, e aí hoje eu vou cozinhar para vocês, vou mostrar alguma coisa ali. Vocês vão acompanhar o passo a passo. Vocês costumam dizer que eu não apareço, hoje eu vou aparecer, e aí vocês vão me acompanhar preparando o almoço, e depois eu vou mostrar para vocês ali como que é a reunião em família, tá bom? E aí vocês vão acompanhar aqui e vão acompanhar lá a Alisson mostrando como ele vai fazer lá na casa dele e como costuma ser a rotina no final de semana. Então, bora para mais um vídeo. Desde já, deixe seu like. Se não for inscrito, considere se inscrever e compartilha também o vídeo para quem você gosta, tá bom? Então, bora lá conhecer um pouco da nossa rotina da família Moura. E aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Olha o pé de cacau que cresce aqui no meio do jardim. Na verdade, antes de colocar o piso aqui, que hoje tem piso, ó, como vocês podem ver, o pé de cacau já existia, né, esse cacaueiro. Mas aí ele continuou por aqui, ó, e ele tá bem carregadinho. E esse cacau aqui é cacau nativo, digamos assim. É aquele cacau que não é enxertado ou clonado, como o pessoal fala. Aí, como eu mostrei pra vocês, ó, aqui tem a casa da minha tia, aqui tem a casa dos meus pais, e aqui o quintal é compartilhado. Todo mundo se encontra no quintal. Aqui tem a casa da minha outra tia, e aqui é desse jeito. Mostrando um pouquinho pra vocês. Vou colher esse cacau. Tá bonito. Alcança aqui. Ai. Olha só que bonito. E aí assim, eu disse pra vocês, né, que eu ia cozinhar. Eu já coloquei uma carne seca ali pra cozinhar na panela de pressão, porque eu vou desfiar ela. E agora eu vou cortar os outros ingredientes que a gente vai usar. Então, enquanto a carne cozinha, vou cortar aqui os ingredientes, vocês vão acompanhar um pouco. E a gente vai conversando. E aqui, pessoal, tá a maior parte do que a gente vai usar, ó, aqui tem um pedaço de bacon, ainda faltam as carnes aqui, falta uma linguiça calabresa e falta a carne seca que tá na panela de pressão. Mas eu vou começar a cortar aqui os vegetais que a gente vai usar. A gente vai usar aqui, ó, cebola, pimentão, alho, basicamente o que a gente mais costuma usar. Aí o que acontece, gente, por aqui? Aqui é assim, ó, final de semana, quando tá todo mundo da família por aqui, né, em casa, aí cada um cozinha sua comida, traz para a mesa aqui do quintal, a mesa que fica aqui no, digamos, entre todas as casas, e aí a gente faz uma refeição com a família toda junta, né? Meus tios, minhas tias, às vezes quando tem primos aqui também, minha mãe, meu pai, minha avó. Minha avó, ela não vem sozinha para cá pro fundo, mas quando tem gente aqui que pode trazer ela vem também almoçar com a gente. Aqui eu vou cortar cebola. E aí, vocês devem ter visto no início o que eu vou fazer aqui, mas não vou contar pra vocês hoje não, vou deixar aí de surpresa, vocês vão acompanhando. E aí, enquanto eu tô cortando essa cebola aqui, bora ver lá o que ela está fazendo, né? Fala, galerinha! E aí, como é que vai vocês? Tudo em paz? Hoje, pessoal, a gente vai fazer um vídeo diferente pra vocês. Hoje a gente ia sair, só que não deu pra gente sair. Tá chovendo. E a gente vai fazer um vídeo mostrando um pouco da nossa rotina, mostrando um pouco do que a gente tá fazendo, o que a gente come.
aonde a gente mora. Então fique nesse vídeo porque vai ficar aquela coisa mais linda. Eu vou mostrar um pouco da minha rotina aqui em casa. Rodolfo também vai mostrar um pouco da rotina dele lá na casa dele. E vocês vão ficar a par de tudo que está acontecendo, valeu? Bora tomar um cafezinho? Rapaz, eu gosto desse cheirinho de batata. Eu gosto da roxa. Agora tem umas que a cor é diferente, tá vendo? Tem umas dessas que a cor é amarela. Essa daí mesmo parece que é amarela. É. E tem outra que a cor é branca. O que será? Os tipos de batata que tem. Porque senão não vai dar não. Mas, pra gente não ficar só no café, bora lá ver o que é que o Rodolfo tá fazendo. É, pelo visto o negócio tá bom lá também na casa de Alisson, né? Olha, eu cortei a cebola, agora eu vou cortar um pimentão. E aí vocês que estão assistindo a gente, né? Conta pra gente se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem mais ver vídeo da gente aqui em casa mostrando alguma coisa pra vocês, porque vocês gostando a gente pode fazer mais. Aí eu gosto de fazer assim com pimentão, gente. Eu gosto de fazer assim, gente, com pimentão, porque aí fica mais fácil pra gente cortar, ó. Aí colocou aqui uma camada em cima da outra. É só juntar. E como a gente tá falando hoje da gente, vocês que assistiram a nossa live ou quem não assistiu também, rapaz, tem muita gente que pergunta se eu já trabalhei em cozinha. Nunca trabalhei em restaurante não, galera. Eu gosto de cozinhar desde que eu tinha uns 10 anos de idade. Mas como vocês já viram aí Alice cozinhando, né? E a gente já deve ter comentado, aqui na nossa família basicamente todo mundo cozinha. Meu avô cozinhava, meus irmãos cozinham e todo mundo cozinha. Aí eu faço do mesmo jeito com o pimentão verde aqui, ó. Eu vou usar hoje esses dois pimentões porque a comida vai ficar mais bonita, né? Mais colorida. Sim, aí como eu tava dizendo, gente, aqui todo mundo cozinha, né? Então assim, meu pai cozinha, meus irmãos, meus tios, todo mundo cozinha. Só que tem sempre aquelas pessoas que têm um apreço maior por alguma coisa. E eu, assim, meu passatempo, além de fotografar e gravar, como vocês já devem ter percebido também, um dos meus passatempos é cozinhar. Inclusive, nessa, como a gente deixa lá o Instagram do Viam Aventura, se vocês quiserem seguir a gente, eu vou deixar aqui na tela, vocês podem acompanhar a gente lá também no nosso Insta, porque lá a gente publica, às vezes, alguns vídeos diferentes, vídeos mais rápidos, né? E aí vocês podem acompanhar a gente também lá. Além daqui, no YouTube e no Shorts. Pronto, pimentão, cebola, pimentão verde, pimentão vermelho, cebola. Tomate eu vou deixar para depois, porque ele vai soltar água. E aí eu vou também aqui, ó, picar alguns dentes de alho. Os dentes de alho, eu gosto de fazer assim, ó. E aí depois daqui é só o cheiro verde, que a gente vai usar e deixar cortado também. Aqui tem cebolinha. Vou botar a cebolinha aqui. Como eu falei pra vocês, né? Final de semana ele é diversificado porque a galera se reúne e aí todo mundo junto e misturado. Vocês estão vendo esse som aí atrás, ó? Esse som é do siri. E aqui a gente tem coentro. Tem uma cebolinha aqui. E aqui, ó, como sempre, como de costume, vocês já estão acostumados aí. Essa parte aqui mais voltada para os talos do coentro, eu coloco junto com o refogado. Então, aqui eu vou pra gente colocar no nosso refogado. Mas das folhas, eu corto um pouco mais grosseiro e coloco no final. Essa parte aqui, ó, dos talos, eu vou deixar separado. Porque vai junto com a cebola, a outra parte do refogado ali. Agora sim, a gente vai pro tomate. Tomate aqui, com semente mesmo. Não muito pequeno, mas também não muito grande. Se você está aqui nesse momento do vídeo e já sabe o que é que vai sair, comenta aí, aproveita nesse momento e deixa o comentário aí. Qual é a receita antes de chegar até o final. E aí a gente vai saber que você descobriu antes de chegar
no final do vídeo não, né? Mas antes de chegar, no momento em que a receita tá pronta. Vou dar uma dica pra vocês, a gente vai usar aqui, ó, bacon, linguiça calabresa e o que tá lá no fogo, na panela de pressão, é carne seca, que eu vou desfiar. E aí? Agora, se você não acertou antes, se não conseguiu identificar o que era, deixa um comentário agora dizendo o que é, se vocês já conseguiram descobrir. Gente, essa parte aqui do tocinho do bacon, eu gosto de cortar ela separada. Aqui tem mais carne, tá vendo? E essa parte do tocinho eu gosto porque eu já uso ela como a gordura para poder refogar os vegetais. Então, ó, deixa essa parte mais carnuda para depois. E entro com essa parte primeiro, ó, porque é só tocinho. E aqui eu posso cortar bem pequeno mesmo, porque a ideia é que ela derreta mesmo e solte bastante gordura. Porque nessa própria gordura aqui a gente consegue refogar os temperos e aí dá mais sabor ainda. Porque ao invés de usar um outro óleo, a gente vai usar a própria gordura do bacon. E aqui a gente, ó, pode cortar pequeno. Aqui, ó, essa parte aqui é do toucinho, né? Então a gente reserva, deixa aqui do lado, que a gente vai usar ela primeiro para fazer o refogado. E essa parte de cá eu vou cortar em cubinhos, que tem mais carne, né? Tá vendo só a diferença? Tá vendo? Carne, essa parte aqui a gente vai sentir a textura na comida. Galera, então, hoje para o almoço a gente vai fazer uma comida bem típica aqui na região da gente. É moqueca de peixe seco. Aqui, ó, é uma curvina, tá vendo? E aqui, ó, tem uma curimã também seca. Ó, dá uma passeada aí nesse peixe. Velho, aí. Tá vendo? Aí. Aí o que é que eu vou fazer? Como são dois peixes grandes, tá vendo? E tá só eu, Suzy e Arthur, amanhã não tá aqui. A gente vai fazer só um. E aí, Suzy? Bovina ou curimã? Curimã. Eita, que essa Suzy é chegada a curimã. Então a gente vai aprontar essa curimã. E tem também outra coisa ali que a gente vai fazer. Aqui a gente sempre tá botando a armadilha no rio e vai guardando, porque não dá tempo pegar tudo no mesmo vídeo. Aí a gente tem aqui 4 pitu. E aí eu vou fazer um preparo também com esses 4 pitu, porque hoje é um dia especial, né? Um dia que a gente está em casa com a família. Mas olha a ignorância. Bota dentro da bacia, mano. Opa aí. Cadê? A ignorância desse. Tá vivo? Não tem como. Congelado. É grande, né? Muito bem. É o grandão agora aí? Ó bem. Screw. Esse é ignorante, viu? O pessoal que acompanha os vídeos sabe que a gente às vezes desce para querer fazer preparo com pitu e acaba que a gente não encontra, né? Só que tem bastante cachoeira por aqui. E aí quando não dá nenhuma, a gente vai para outra. A gente coloca a armadilha, tem as gaiolas, tem jiqui, tem um bocado de armadilha que a gente pode colocar para pegar pitu. Só que não é sempre que a gente pega. Aí pra gente fazer um vídeo voltado a isso, para tentar pegar, para tentar mostrar, é mais complicado. Mas a gente vai pegando e vai juntando dentro de casa. E fora o que a gente ganha, o que você ganha, né? Quando os meninos pegam, sempre traz. E aí hoje a gente vai fazer um negóciozinho aqui, viu? Vai fazer um meio embolado, né? Olha. Aqui, ó. Esse peixe, o que a gente vai fazer? O pessoal quando limpa ele, não tira 100% das escamas. Aí aqui a gente tem que recortar e terminar de limpar para não ir escama, né? Tá vendo aqui? Ó, isso é escama. Se a gente for procurar aqui, ó,
vai achar mais alguma escama, a parte da cabeça. E aí a gente termina de limpar o peixe. Procura uma escama aí, pra me mostrar o que é escama. Escama é o que vem cobrindo o peixe, tá vendo? Aqui tá chegando agora, não entende, então... Ó, isso aqui é escama, ó. Tá vendo? Parti ela aqui, ó. Eu vou partir ela aqui, ó. Tá vendo? Para facilitar tirar o sal desses peixes, é bom já cortar no tamanho que você vai fazer o preparo. Eu chego aqui, ó, corto no tamanho que eu vou arrumar lá na panela. Esse cabo vai todo? Daqui? Vai. Só vou só tirar essa partezinha de lá para limpar. Aí essa tesoura aqui, ó, é a tesoura que sim da casa da Fibra deu a gente. Já tem um tempo, viu? Mas é guerreira. Essa é guerreira. E sempre amolada, né? É, você viu a dificuldade que é para cortar com a faca? Olha com a Mas tesoura. com ela, ó, aqui a gente tira essas partes aqui, ó. Para limpar é bem mais fácil. Tirei aqui, ó. Já vou colocando dentro da água. É porque... E essa tesoura nunca precisou amolar não foi? Não, nunca molhei. Ai, que meu avô vai dizer. A parte melhor ele tirou. Esse Antônio. A gente vai deixar nessa água aqui por um tempo. Depois vai trocar ela novamente. E aqui a gente vai fazer esse processo, pessoal, pelo menos umas 3, 4 vezes para poder tirar o sal. E é isso aí. Aqui, ó, vai ficar descansando aqui para sair o sal. Aqui eu vou deixar para limpar na hora que eu for preparar, porque é mais sensível. E é desse jeito aqui que a gente vai levando a nossa rotina, pessoal. A gente costuma sempre estar comendo essas coisas, sempre estar fazendo alguma coisa no fim de semana dentro de casa, que durante a semana a gente está trabalhando, está fazendo alguns serviços. A gente não vive 100% hoje do YouTube, mas quem sabe um dia, né? Enquanto eu descanso aqui, ó, eu vou dar uma limpada aqui nessa parte aqui. Aqui, ó, pessoal, tá bem bagunçado, tá vendo? A gente tirou o galinheiro que era aqui e aqui, ó, nessa parte aqui também era o galinheiro. E aí agora essa parte todinha aqui, ó, eu tô limpando, que a gente vai fazer a área de fazer os nossos preparos dos vídeos. Como hoje tá chovendo, né? Se já tivesse pronto, daria pra gente estar fazendo alguma coisa lá, todo mundo junto. Mas como ainda não tá pronto, não deu pra gente sair, a gente tá fazendo isso aqui dentro de casa. Então eu vou dar prioridade aqui, enquanto tá ali dessalgando o peixe. Eu vou logo dar uma limpada aqui e depois eu vou mostrar pra vocês o que é que a gente já tem aqui no quintal, que já tem bastante coisa, viu? E aqui, ó, a chuva tá assim, ó, desse jeito, toda hora cai, toda hora para. Eu tô limpando aqui, ó. Vocês sabem o que é isso aqui? Maxixe. Esse pé de maxixe, até esse daqui crescer, vai ficar aqui. Aí depois a gente vai tirar. Mas a moqueca do maxixe com carne seca é gostosa, viu? Tem gente que come ele no feijão, misturado com outras coisas. Mas eu gosto mais da moqueca. E aqui eu continuo. Vai correr. Continue. Eu não vou ficar não, pessoal. Muita enfermidade esses dias. Muita enfermidade aqui, ó. E aí não dá pra estar pegando chuva não. Ferrou. Aí vai aproveitando os tempinhos vagos que tem para poder ir organizando as coisas. Depois eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente tem de tempero no quintal. Para vocês verem que aquelas receitas que a gente faz
uma boa parte das coisas a gente tira do quintal. Coentro, salsa, tomate, um bocado de coisa. Eu vou mostrar pra vocês. A chuva não para não, pessoal. Aí agora, depois de muito tempo, mostra aí a área sul. Ficou aquela coisa mais linda, pessoal. Agora a gente vai procurar fazer esse sobe e desce aí. Vai fazer esse ramo porque já ficou tarde. Afinal, no instante você tá gravando assim, ó. Tudo limpinho. Gente, eu falei com vocês o quê? Que meu pai foi pra Maré, né, ontem. E olha aí a quantidade de aratu. Só aratu, é o que ele pegou, ele tá separando ainda, puxando pra cá, ó. Tirando de lá, de junto dos ciris e colocando aqui, ó. Esse lado aqui é só aratu. Olha pra quantidade de aratu. Já tem 50 aí. Olha lá um grandão ali, ó. Cuidado aí, viu? Porque o Siri te der um beijo, não vai ser agradável não. Aí, gente, é como a gente fala pra vocês, ó, dependendo da maré, ó, olha a quantidade de siri que veio aqui, ou de aratu que veio junto do siri. E cada siri grande, olha pra isso, gente, o tamanho desse siri aí, ó. Veio uma galera de siri grande. Gente, voltei. E eu voltei aqui, ó, já escaldado, ó, com a carne seca. E aí a carne seca tá meio quente, mas a gente vai dando um jeito aqui. O que é que eu vou fazer com a carne seca, ó? Eu vou desfiar ela, perceber o que é que vai sair daqui, ó. Já vai entendendo aí o que é. Eu vou usar aqui um garfo, ó. A gente vai fazendo assim, ó. Você pode passar no processador se tiver? Pode. Só que ela vai ficar triturada ao invés de ficar desfiada. E aí pra fazer isso aqui, ó, eu gosto de usar ela assim, ó. Tá vendo? As fibras desmanchando. Eu acho que fica melhor, fica mais interessante na comida do que usar ela completamente triturada. Mas aí vai do gosto e também da paciência de cada um, né? Tem gente que prefere fazer no triturador. Aí eu faço assim, ó. Vai dando certo, tá vendo? Você vai desmanchando. Aqui na tábua mesmo. E aí vai desconstruindo a carne. Carne seca desfiada, né? Como a gente chama aqui, charque ou jabá. Aqui tem o bacon, a linguiça calabresa. O toucinho do bacon. Alho, cebola, pimentão, cheiro verde, tomate, pimenta do reino. E mais uma dica, aos poucos eu vou dando dicas pra você, ó. Tem aqui manteiga de garrafa. E aí, já sabe o que é? Agora, bora pra panela. O feijão já coloquei pra pré-cozinhar. E a gente vai finalizar aqui com o arroz cozinhando com os outros ingredientes. Vou cozinhar hoje aqui no fogareiro. Vou colocar, começar aqui colocando, ó, manteiga de garrafa, que tá solidificada e assim mesmo acontece. Aí, ó, pronto. Isso aqui, gente, é manteiga de garrafa. Vou botar só um pouco e eu já entro com o bacon, ó. Porque senão a manteiga dá ponto de fumaça e aí a gente queima a comida, né? E como eu falei, ó, começo com o tocinho do bacon, porque o tocinho do bacon vai fazer soltar a gordura e vai atribuir mais sabor. Aqui a gente já pode colocar a cebola. E dar uma refogada aqui. Vou colocar aqui agora o restante dos ingredientes, vocês vão ver aí a ordem que vai ser.
Galera, aí como eu gosto de fazer isso aqui, ó, essa parte, eu vou fazer o seguinte. Eu gosto de tirar uma parte. Eu gosto de tirar uma parte aqui, ó, pra colocar no final, né? Aqui. Vou colocar metade da carne também aqui pra dar essa refogada. Deixa só um pouquinho aqui pro final também. Já mistura aqui, ó. Aí você agrega, envolve tudo aqui, esse refogado. Aqui também eu entro com o pimentão. Metade do pimentão verde, do pimentão vermelho. Deixa um pouquinho para colocar no final para dar aquele tom mais vívido, né? E também o tomate, um pouco mais da metade. Agora os talos do coentro, do cheiro verde, eu coloco tudo agora porque no final a gente vai colocar mais. Agora sim, a gente mistura tudo. E a panela já ficou pequena. Aqui dava para fazer uma senhora farofa, hein? Se eu tivesse uma pimenta de cheiro agora eu colocava, mas eu tô sem pimenta de cheiro. Então vai ser assim, ó. Mesmo assim, tá bonito, né? Eu vou cozinhar em 2 panelas, por quê? Porque essa panela vai ficar pequena. Aí eu vou mostrar pra vocês, nessa daqui, como a gente vai fazer. E na outra panela eu vou cozinhar... Na outra panela eu vou cozinhar lá dentro de casa. Que aí vocês vão observar como vai ficar. Porque aqui não vai caber toda a comida, entendeu? A panela vai ficar pequena, ó. Ainda falta o arroz, falta o feijão. Mas mais uma dica aí do que vai sair aqui de almoço hoje pra gente. Vou colocar o arroz. Tá vendo? Arroz cru. Mistura ele. E aí que tem 2 xícaras de arroz. Agora é a hora que a gente coloca o feijão. Mas como eu falei pra vocês, não dá pra cozinhar tudo aqui, então eu vou fazer o quê? Pegar a parte aqui, ó, desse arroz, colocar o feijão. O feijão, lembrando que ele foi pré-cozido, mas ele ainda tá firme porque ele termina de cozinhar aqui, ó, junto com o arroz. Aí a gente mistura tudo. Misturou. Gente, agora eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, aqui é do caldo de feijão para cozinhar, ficar com mais sabor ainda do feijão. Então, onde eu cozinhei o feijão, eu vou colocar aqui, ó. 3, porque aqui tem mais parte de... Tem mais quantidade do que a parte de lá, né? Pronto, a gente vai deixar aqui nesse caldo, ó. Aí ele vai cozinhar o arroz. É aqui que o arroz vai cozinhar agora para chegar no ponto. E o feijão vai terminar de chegar no ponto aqui. Agora aqui, como a gente costuma fazer para cozinhar o arroz, a gente vai tampar e deixar cozinhar aí até o arroz, até o caldo secar. Enquanto isso, bora lá de volta para Alisson. Agora, ó, fazer um pouquinho de leite de coco para poder colocar na moqueca. Eu sei que tem muita gente aí na cidade que faz a moqueca e coloca o leite de garrafinha. Só que pra gente que mora aqui no interior, que tem bastante pé de coco, e aí às vezes até quem não tem facilidade de achar com os vizinhos, é mais vantajoso fazer desse jeito aqui, ó. O gosto é outro. Terminar aqui, vocês vão acompanhar lá o preparo da moqueca de curimã. Olha só o tempero simples que a gente vai colocar nessa moqueca. Coentro largo. E eu vou pegar tudo aqui, viu? Tá vendo? Coentro largo. Vai ser tudo do quintal hoje. Tá vendo? Olha aí. Coentro largo. Aqui também já tem uns pezinhos de salsa, ó. Só que essa salsa a gente não vai colocar na moqueca não, viu? Cebolinha. Pimenta, ó. Bastante pimenta aqui. Pimenta também. Outro pezinho de pimenta aqui. E mais pimenta. Aqui pimenta não é o problema. Tomate tem também. Olha que ignorância. Olha o tamanho da mão. Olha o tamanho do tomate. Medonho. Ali o galinheiro. Eu vou colher aqueles dali, ó. Aqueles 2 de lá para poder fazer uma salada. O tomate que eu vou usar na moqueca vai ser tomate maduro. 3 tomates, ó.
Agora eu vou ver o limão. E como não tá na época do limão rosa, tem pouquinho. Mas lá em cima, ó, ainda tem 2. Cadê? Vamos ver se eu acho. Olha lá. Achei. Ainda tem 2 que vai dar pra eu usar nesse preparo. Pega o podão ali pra colher. Ó. Tá aqui os limões. Não é a quantia que eu queria, mas é o que temos hoje, né? Bora lá pra fazer esse preparo. Então, bora pro nosso preparo, né? Depois de tanto trabalho, agora chegou a hora boa, que é a hora de comer. E tipo assim, galera, é basicamente desse jeito aí. Às vezes é antes de meio-dia, às vezes é depois de meio-dia. Eu mesmo sou mais depois de meio-dia que eu almoço. Mas quando eu tô em casa, que eu faço coisa por aqui, geralmente é antes de meio-dia que eu almoço. Quando eu tô por aqui. Mas quando eu tô trabalhando fora, eu só almoço bem mais tarde. Bem depois de meio-dia. Então, hoje não foi diferente. Tá trabalhando, agora a gente vai fazer o preparo. A gente tem aqui tomate, cebola, pimentão, limão rosa, que é o limão que eu mais gosto, coentro largo e coentrinho. Aqui leite de coco, que foi o leite que vocês viram a gente tirando aí, e o azeite. É o que a gente vai usar nessa moqueca de curimã. São os ingredientes que eu coloco. A única coisa que não está aqui que eu vou colocar depois é só o sal, se precisar, já que é um peixe que foi dessalgado. Então, bora cortar esses temperos. Eu vou cortar menor os temperos. Tomate. Aqui, ó. Azeite de dendê. E não é qualquer azeite não, viu? Azeite de pilão. Deixa ele soltar o cheiro. Azeite quente, galera, não pode deixar o azeite começar a queimar. Ó. Cebola. Só que essa cebola eu não vou colocar toda. Agora, ó, todo o restante. Então desse jeito aqui já, ó, refogado. Não pode deixar demais porque o pimentão pode soltar um amargor na receita. Vou separar aqui, ó. Um pouco do tempero. Esse daqui vai ficar na parte de baixo. A gente já vem, ó, um pouquinho do leite de coco. Agora a gente monta a moqueca. O resto do tempero vem por cima. O restante, ó, do leite de coco.
Aquele velho limão rosa que não pode faltar. Só é tampar e esperar para ver o sal. Gente, eu ia esquecendo, mas como ainda, né, dá tempo, bora colocar aqui, ó, um pouquinho de pimenta do reino. Tem que ter uma pimentinha do reino. A gente mistura, que já tá quase cozido, tá vendo? Ele já tá começando a pegar no fundo. Na verdade, aqui ele já tá pronto. Aqui eu posso tampar, já pegou até aqui no fundo da panela, ó. Eu vou abaixar o fogo, desligar na verdade. Desliguei. E aqui o que a gente faz agora, ó? A gente vai fazer o seguinte. Como tá cozinhando lá dentro também, eu vou colocar aqui metade aqui, ó, desse bacon, dessa carne seca, desfiada. A sobra aqui do pimentão, pra dar uma cor. Vou colocar o tomate. Vou colocar isso daqui, ó, que vai entregar agora. Agora você já sabe, né? Que aqui é um baião de 2, isso aqui é queijo coalho. Então coloco queijo coalho aqui pra ele ficar derretido no meio. E uma coisa que leva no baião de 2, tem que ter também, ó, agora no final pra dar aquele toque, manteiga de garrafa. Então, coloca aqui, ó, um pouco. E agora a gente, ó, mistura tudo. Na hora de servir, esse queijo ele vai estar já meio que derretido no meio. O baião vai ter esse sabor todo aqui agregado. E olha só. E agora, para não faltar... Boa tarde, tio Abel. Tio Abel chegou aí, ó. Aquela chuva de coentro, de cheiro verde. Que eu vou fazer o quê? Vou misturar aqui no meio também para poder ficar mais saboroso. Vou misturar aqui. Aqui, ó. Com queijinho, tá bem quente. E eu vou experimentar e vou dizer pra vocês se tá bom ou não. Tá aqui, ó, o baião. Se não tivesse bom, não, mas se não tivesse bom, meu tio tá falando, tem que falar que tá bom. Se não tivesse bom, eu falaria. Mas tá bom sim. Valeu a pena. Comida assim, cozinha, ó. Gente, e a família hoje tá toda reunida aqui, como eu falei pra vocês, ó. Hoje tem até convidados aqui da família, que são convidados ali da minha prima. Ó, meu primo João aqui do lado, meu tio Abel, que vocês já viram em outro vídeo. E hoje, ó, a comida tá pronta, a mesa da gente tá pronta, como eu falei pra vocês, costuma ser assim, ó. Cada um trouxe um prato. Esse eu trouxe, esse minha tia trouxe, esse outro minha tia trouxe, esse aqui também foi eu que trouxe, ali foi minha tia. E aí a gente vai combinando. Minha prima trouxe esse. E a gente vai fazendo aqui, ó, o que eu chamo de self-service dos Moura. E aí todo final de semana costuma ser assim, exceto quando não dá, quando alguém se ausenta e etc. Então a gente tem hoje aqui, ó, baião de 2, escondidinho de peixe seco. Aqui é fava com várias carnes. Olha pra esse daqui, gente. Que beleza. Uma saladinha de alface pra não sobrecarregar a consciência, né? Aqui tem a carne assada, ó. Ali também tem outras saladas para poder, né, aliviar o peso na consciência. Um molho lambão, vocês já conhecem. Espinafre refogado. O prato do meu tio, que é bem pequeno. E o do meu marido. E o do marido da minha prima também, que é bem pequeno. O prato é grande, mas quer colocar Mas se você quiser Exatamente. tem aí de reserva. E esse aí, gente, é o almoço de hoje. O almoço aqui em casa, aqui no quintal de casa. E vocês vão ver também o almoço lá na casa de Alisson. Mas por enquanto, ó, quem tá aqui, a mãe de Alisson tá aqui, ó, minha tia Maria. Ela vai almoçar aqui. Hoje é o dia dela de cuidar da minha avó. Ela tá por aqui. Sim. E é isso aí, ó. A família toda reunida. E a gente vai almoçar e vocês vão acompanhando aqui. Tá tranquilo, meu irmão. Pessoal, e hoje aqui, ó, tá com ruído porque tem bastante gente. Mas relevem, ó. Já fiz aqui meu pratinho em baião. Coloquei uma farinha. A farinha da gente aqui é fininha, como vocês sabem. Tem região que a farinha é mais grossa e tá tudo bem, né? Cada um com a sua cultura, seus costumes. Eu vou me servir também aqui, ó, desse escondidinho de peixe seco que tá com cara bonita. Deixa eu mostrar pra vocês. Não, que é isso, meu irmão? Olha só, Gisele Nascimento. pra cara dessa comida. Isso não pode não, filho. De camarão. Radiola? Só depois que for liberado. Por enquanto não. E agora a gente vai comer. Pode experimentar? Eu usava muito. E aqui, ó, gente, tá na hora de experimentar. Radiola.
Era alguma coisa de comer. Porque é dessa carne assada? Por aqui a gente terminou de almoçar. Na verdade, ó, tem gente ainda almoçando, porque minhas tias elas vão comer siri. Aí elas estão aqui, ó. Lembra o siri que eu mostrei pra vocês que meu pai pescou? Minhas tias agora vão comer siri porque elas decidiram comer um almoço diferente. Minha tia cozinhou o siri. Elas vão catar o que sobrar, mas essa parte aqui já tiraram para poder comer também, ó. E para quem gosta de siri, também temos siri aqui. Aqui a variedade hoje, a diversidade de comida foi grande. E tem aratu também, ó. Olha os aratus aqui, ó. E o pessoal ainda tá comendo. E por hoje foi isso aqui o almoço da gente. Agora eu vou lá para cima encontrar com o Alisson pra gente conversar mais com vocês e mandar aqueles abraços. Galera, manda um abraço aí pra turma do canal. A turma toda aí. E aí, pessoal, bora comer? Olha como foi que ficou essa moqueca de peixe seco. Olha como foi que ficou essa moqueca de pitu. Menino. E aqui para acompanhar, ó, arroz. E o que não pode faltar, banana. Mas, bora comer? Olha para aí, pessoal. Que coisa mais linda. E aí, Suzy? Você já tá comendo? Sabe que horas são? Eu vou aqui também, ó. Banana. E hoje eu vou comer mesmo. Como se não houvesse amanhã. Mas, Gabi, Oi? não exagere não. Não, eu não tô exagerando nada, tô exagerando. E aí? Eu acho que é minha moqueca preferida. Achou sua moqueca preferida? É diferenciada, né? Um gostinho do sal. Sem estar salgado. Não foi. É bom. Só tem uma unidade. Aí que a pessoa se encharca Não pode. e aí come demais. Eu também? O negócio tá bonito aqui, né? Não quer que ficou sequinha. Sequinha, sequinha, sequinha. E hoje tem para escolher, né? Vou cá ou lá. Os dois. Deixa eu pegar aqui. Não tô variando. Não gostou? Pra não encher logo, não foi? Na outra eu já comi farinha. Essas técnicas aí eu já sei já. É pra não comer demais. Ou pra barriga não encher logo. Engraçado que eu botei o sal no camarão. Não comer? No olho, experimentou No não? molho. E nem experimentei. Moqueca? Eu acho que foi porque você falou, né? Eu não sei nem comer isso. Pessoal, o Arthurzinho não tá aqui porque já é tarde. E você sabe, né? Criança não espera a hora de comer, não. Quer dizer, não é mais hora de comer, né? Já passou da hora de comer. Mas eu vou pegar uma tora de peixe dessa aqui, ó. Vou chamar pra dentro. Olha, Isso aqui come, isso aqui tudo. pode comer, só o que passar. Agora eu vou mostrar pra vocês esse prato aqui. Olha o prato da criatura. Rapaz, você tá comendo demais. É o que eu sempre falo. Na hora de trabalhar, trabalhar. Mas na hora de comer, bora comer. Olha como foi que ficou essa moqueca. Ih, meu Deus do céu. E aqui aqui não gosta de comer não, né? Ah! É pouco.
Ei, meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa mesa, Pai. Obrigado. Bora ver? Não ficou no sol. Papai. Tá bom. Amanhã. Ali. Daquele lado ali. Hoje, né? Mais pra frente. É não. Essa muqueca daqui, vem. E é assim, ó. Na panela ainda tem, viu? Mas em compensação, arroz. Ó o prato de Suzy. Não queria dizer nada não, mas tu come, viu? Tô roliça. Ei, menino. Vocês perderam. Bom demais, viu? E comigo não foi diferente não. Olha o prato como é que tá. E agora só um cafezinho pra rebater. Ei, menino. O negócio não é esse, é aquele. Depois de uma comida dessa, dá aquela sensação de cansaço. Mas é um cansaço bom. Ah, pessoal. E aí, será que o Rodolfo já comeu? Será que o Rodolfo ainda não comeu? Mas uma hora você já deve ter comido. Vocês estão acompanhando aí. Hoje um pouco da rotina da gente. Vocês viram? Né? Olha como é que ficou. Totalmente diferente. Vocês vão ver bastante essa área aqui, pessoal. Eu tô trabalhando nela. Vocês sabem que eu sou pedreiro, carpinteiro, bombeiro hidráulico, serralheiro. Pineirão. Faz tudo. É tanta profissão. Mas a galera que acompanha a gente nas outras redes aí, vê aí o dia a dia da gente. A gente tá sempre postando. E vocês hoje puderam acompanhar um pouquinho daqui da nossa rotina. Aquela coisa mais linda. Acompanha aí. Como eu disse a vocês, agora eu tô cá em cima, ó, na casa de Alisson. Fala, pessoal! Bom E aí? dia. E aí, viram que já caiu uma chuvinha. Oi, que chuva, hein? Hoje já é um novo dia, mas vocês puderam acompanhar um pouco da nossa rotina. O Rodolfo mostrou um pouco lá, eu mostrei um pouco aqui. Do que a gente acaba fazendo quando a gente não tá gravando o vídeo. Exatamente. Principalmente no final de semana, né? Verdade. Então, quando chega final de semana, a gente costuma gravar vídeo, quase todos eles. Mas quando a gente não grava, por qualquer motivo, aí a gente aproveita para ficar em família. E ontem a Alisson não foi lá pra casa da minha avó, mas também de vez em quando, né? Principalmente quando tem um aniversário ou uma data comemorativa como o Dia das Mães, ele acaba se reunindo lá também com a gente. E aí a gente faz aquele almoço, como vocês viram. E aqui no final de semana na casa dele é quase sempre também um grande almoço. É verdade, né? É porque, tipo assim, a gente tem um vínculo familiar bastante grande. Graças a Deus. Tanto eu com meu pai e minha mãe aqui, quanto lá na casa da minha avó, que mora todo mundo ali no fundo, né? De quintal, exatamente. Então, quando se reúne para comer, vocês viram lá, cada um leva um prato e aí faz aquela mesa ficar pequena, porque é tanta comida. Exatamente. E eu até comentei, eu disse assim, eu estranhei que eu não vi muito peixe, eu não vi muito... Ontem foi o dia que não tinha... Mas levado a carne ontem. Ontem foi. Ontem a gente fez menos peixe, né? Aí a Alisson viu também, quem acompanha a gente no Insta, que vai aparecer aqui, ó, a gente inclusive publicou uma prévia lá. Mas é assim, é sempre assim, sempre um momento
muito familiar, sempre um momento de reunião e é sempre bacana, sempre positivo. E é bom mostrar isso pra vocês também, né? Trazer um pouco dessa rotina. Verdade. Gente, e foi isso, né? Mas a gente vai aproveitar hoje pra mandar alguns abraços. Verdade. Então, antes que a chuva caia de novo, De novo. porque já tá começando a engrossar aqui, Não, já tá caindo. já tá caindo. E as galinhas estão cantando, aí vocês estão ouvindo, né? Esse copo eu tô na mão aqui porque é de enfeite. Tá bom. Ninguém viu você tomando café. E aí a gente vai aproveitar para mandar alguns abraços, tá certo? Então, bora começar com esses abraços. Então a gente vai começar assim hoje, com os abraços. A gente vai mandar um abraço para Ana Vaz, de Salvador, aqui na Bahia. O Tiago, de Embu das Artes, São Paulo. O Ademilton, para os pais Aurelino e Dona Judite, do Espírito Santo. Valeu, pessoal. A Cristina, Aquele abraço. um grande abraço, né? A Cristina e o André de Ribeirão Preto, ou melhor, a Cristina e o André de Ribeirão, Pernambuco. O Marcelo, a Fabiana e os filhos Kaique, Marcela e Lohane, de Aporá, Bahia. Aquele abraço, família. Jacicleide, de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. A Inês e sua mãe, Dolores, de Salvador, Bahia. A Dolores tem uma tia que chama Dolores. Né? Tá vendo só? O Ismael e Elisângela, de Porto Seguro, Bahia. O Sebastião, de Itaporanga, Sergipe, que sempre acompanha a gente, né? O Sebastião que em breve vai estar pescando de novo. Por fé em Deus. Isso aí. A vovozona, Georgina, de lá de Salvador também, que sempre acompanha a gente. Da antiga, viu? Isso aí, desde o início. Casal da Pesca, na Pesca Mendonça, de Recife, Pernambuco. Aquele abraço, pessoal. O Reinaldo e a Ana Dilma, de Campinas, São Paulo. O João Paulo, de Limeira, São Paulo também. A Raquel, de Betim, Minas Gerais, a Raquel, né? Que sempre acompanha a gente também desde o início. Que inclusive deu um super presente aí pra Suzy. Eita lá. Muito obrigado, Raquel, por sempre acompanhar a gente fica muito feliz. Verdade. A Elizabeth, de Barra Grande, Bahia. Olha só, daqui pertinho. Altamiro, de Candeias, Bahia. Gente, a gente tem um relato aqui também, Alisson, que é da Ana Cleide, de Feira de Santana, aqui na Bahia, que ela diz o seguinte: manda um abraço pro meu filho Robert. Ele passa o dia assistindo seus vídeos. Ele é especial, tem paralisia cerebral. Não anda, vive deitado no sofá. Então vocês são uma bênção na vida dele. Ele fala do jeitinho dele muito sobre vocês. Alisson, Rodolfo, Tico e o famoso Mão de Visgo. Ele ama vocês. Um abraço para todos. A Ana, né, de Feira de Santana, e o seu filho Robert. Robert, obrigado por assistir a gente. Ana, obrigado por acompanhar a gente fica feliz que de alguma forma a gente consiga, né, levar um momento de descontração, de diversão para vocês, e isso pra gente é o mais gratificante de tudo, não é não, Alisson? Com certeza. E Robert, eu quero dizer pra você que você é aquela coisa mais, Mais linda! Muito pessoal. obrigado, viu? Eu também quero deixar um abraço para o pessoal que tá com a gente aí nessa caminhada. Um abraço para Val Queijos, Com certeza. que é um irmão pra gente, para o Diego, para o Darlan, para O Josa, tem tantas pessoas que são se a gente todas as for pessoas, falar, o Maílson, o Leilson, o Derlan, o Derlan, Moraes, Dona Ana, Dona o Edson. Ana, o Edson, essa galera aí, essa galera que tem feito uma diferença na vida da gente e que a gente não tem como um concorrente, a gente De tem forma como alguma. amigo, a gente tem como Colegas. como irmãos, né? É. A galera que tá aí nessa mesma caminhada que a gente tem também chefão. Tem o que chefão, nosso não tá- o chefão não que tá- tem contribuído com a gente também aí. Não tá no Brasil, tá fora, tá publicando Participando. vídeo direto. Então é uma galera que trabalha nesse mesmo nicho e merece o nosso respeito. Exatamente, a gente Porque sempre tá fala, né? procurando trazer entretenimento, coisas novas para vocês verem e parar um pouquinho na frente da televisão e assistir. Eu quero também deixar um abraço aqui ao meu pai, quero deixar um abraço para minha mãe e assim são pessoas importantes na minha vida. Meu pai ele não aparece muito porque ele não gosta, então eu respeito. Mas minha mãe já aparece mais e assim, é família, né? E super apoia, né? Porque ele sempre tá aqui falando, vocês viram, o vídeo de vocês tá andando, o pessoal deixou uns comentários, então a gente fica muito feliz e a gente tem bastante participação. Aproveitando também, quero deixar um abraço para os meus pais, para os meus irmãos, que assistem, minha sobrinha, meu pai também que tá sempre ligadinho, sempre incentivando a galera a assistir. Então, pai, mãe, muito obrigado. Pra galera também que tá aí acompanhando a gente, que às vezes por algum motivo não pode deixar o comentário, às vezes tá assistindo na televisão, não tem como Isso. escrever ali.
E às vezes tem vergonha também de se pronunciar. Exatamente. o Mas Viver- sempre participa, né? O Viver uma Aventura é uma família. E cada um de vocês fazem parte dessa família. Né? Com certeza. Família abençoada que tem feito a diferença na vida de um bocado de pessoas. Então a gente fica feliz por isso. E do mais não, E antes da gente falar, ficar aí com essa coisa mais linda, não sou eu. tá bom? E no mais, eu não sou Tico, mas fica aí com essa coisa. Mas não é ele também não. Não sou eu também não, mas eu fica aí não. com essa coisa mais linda. Aí, ó. Isso aí. Viver